Olá a todos, essa apresentação é sobre o artigo Ecologia Política, Economia Ecológica e Saúde Coletiva, uma interface para a sustentabilidade do desenvolvimento e para a promoção da saúde, dos autores Marcelo Porto e João Martínez. Os autores utilizaram as contribuições de pesquisas fornecidas pela economia ecológica e pela ecologia política, buscando compreender como o desenvolvimento econômico, a degradação socioambiental e o papel da saúde coletiva se relacionam. O autor também contextualiza com o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil e outros países considerados em desenvolvimento, que reforça o seu papel de fornecedor global de commodities, analisando como um comércio internacional de natureza desigual e injusta vem agravando diversos conflitos socioambientais. Tomemos como exemplo o uso de pesticidas e herbicidas na agricultura, que causa diversos problemas ambientais, como a poluição dos solos, lençóis freáticos e cursos de água. E também problemas de saúde, como consequência da ingestão de alimentos ou água contaminados. Ou até mesmo da inalação dos resíduos desses produtos químicos dispersos no ar. A relação entre saúde e ambiente foi descrita na saúde pública brasileira a partir de dois paradigmas. O biomédico, que se origina na parasitologia clássica, com o modelo ecológico das doenças infecto-contagiosas, e posteriormente na epidemiologia e na toxicologia ambiental, que trazem abordagens mais técnicas da saúde ambiental, fortemente voltado para o diagnóstico dos efeitos dos riscos ambientais. O segundo paradigma é oriundo do saneamento e aborda a temática ambiental a partir da engenharia ambiental, com a preocupação no desenvolvimento de infraestruturas de água para consumo humano, esgoto e lixo, os quais são importantes fatores de doenças e mortes na população. É marcado por uma visão técnica restrita da engenharia sobre os sistemas de fluxo e controle da água, esgoto e resíduos. Em ambos os casos, a participação dos diferentes atores sociais ainda é bastante reduzida, em especial das populações atingidas pelos problemas ambientais, como trabalhadores e moradores de áreas contaminadas. Um terceiro paradigma em evolução, com origens tanto no movimento ambientalista quanto na medicina social, marcou o surgimento da saúde coletiva no país. Sua ênfase está na relação saúde-ambiente a partir dos processos sociais e econômicos de desenvolvimento. Com isso, a saúde pública passa a incorporar, além da biomédica restrita, dimensões políticas, econômicas, culturais e ecológicas, na compreensão dos problemas de saúde das populações. Esses estudos se tornam ainda mais importantes justo no momento em que as novas biotecnologias, como os transgênicos, vêm renovando o paradigma médico-assistencialista e a ideologia do otimismo tecnológico. Segundo o autor, apesar desses avanços na construção de um novo paradigma que integre o social na análise dos problemas de saúde e ambiente, questões relacionadas aos modelos de desenvolvimento e ao comércio internacional permanecem relativamente obscuras. As contribuições da economia e da ecologia para a saúde pública têm se restringido, respectivamente, aos aspectos mais técnicos do financiamento do sistema de saúde e do funcionamento dos ecossistemas. Entretanto, diante da atual divisão internacional do trabalho e do processo de globalização em curso, o Brasil e a América Latina como um todo têm reforçado um modelo econômico fortemente voltado ao seu papel enquanto exportador de mercadorias baseadas nos recursos naturais. A economia neoclássica, ao analisar os processos produtivos desses setores e a formação de preços do comércio internacional globalizado, tende a desconsiderar que por detrás de cada tonelada exportada, vidas humanas, recursos naturais e ecossistemas são afetados. Trata-se, portanto, de aproximar as dimensões econômicas do comércio internacional, normalmente apresentadas de forma restrita, daquelas de natureza ética, política, ecológica e sanitária. A saúde coletiva possui um papel estratégico de fomentar o debate sobre a natureza desigual e injusta do comércio internacional e influenciar no redirecionamento dos modelos de desenvolvimento. Um exemplo atual que não foi mencionado no artigo, mas que é de grande relevância para o assunto e aconteceu próximo ao UFOP, foi a queda da barragem da mineradora Samarco. Mais 62 milhões de metros cúbicos de rejeito foram lançados no Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
muitos dos quais abastecem sua população com essa água. O desastre causou inúmeros problemas de saúde em um grande número de pessoas, além dos problemas diretamente relacionados à água. Temos o problema do impacto da lama na vegetação da região afetada. O mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, no ambiente de mata, tem dificuldade em competir com outros mosquitos hematófagos. Mas, por outro lado, tem vantagem em situações de desequilíbrio, como a ocorrida, se proliferando com facilidade e causando um aumento nos casos de pessoas contaminadas com dengue na região de Mariana. O autor explica o desenvolvimento da economia ecológica como resultado do encontro histórico entre economistas e ecologistas, na construção de um referencial alternativo às demandas pela sustentabilidade, surgido a partir da crítica aos limites da economia utilitarista neoclássica. As raízes da economia ecológica remontam aos estudos de Georges Rojan e outros precursores na aproximação entre os processos econômicos e os de organização da natureza em seus fluxos de energia e materiais na produção da vida. O campo é caracterizado pelo pluralismo metodológico, no desenvolvimento de uma economia da sustentabilidade. Um trabalho pioneiro sobre o tema foi desenvolvido no final do século XIX pelo economista fisiocrata Patrick Geddes. Ele propôs uma tabela de entradas e saídas para analisar as fontes de energia e materiais utilizadas nas 3 fases de um sistema de produção: extração, manufatura e transporte e comercialização. Ele utilizou o conceito de exergia, um conceito proveniente da termodinâmica, que pode ser interpretado como o trabalho que se deve fornecer ao sistema para removê-lo do estado de equilíbrio original com o ambiente, como as matérias-primas em estado bruto no início de um processo produtivo, e levá-lo ao estado final considerado, como um produto gerado no desenvolvimento produtivo. Ele utilizou esse conceito de exergia para fazer estimativas das perdas ocorridas, dissipação e desintegração, em cada uma dessas fases. Uma teoria do comércio desigual formulada pela economia ecológica diz que quanto mais da exergia é dissipada no processo de elaboração do produto ou serviço final, mais altos deveriam ser os preços desses produtos ou serviços. Quando isso não ocorre, significa que os preços finais simplesmente não contabilizam os valores de boa parte da energia, dos materiais e do trabalho que se encontram por trás daquele produto. Por exemplo, estudos do Eurostat, o órgão de estatística da União Europeia, revelam que no período de 1980 a 2000, o bloco econômico importou 4 vezes mais bens, medidos em toneladas, do que exportou. No mesmo período, a América Latina exportou 6 vezes mais bens do que importou. Essa discrepância sugere como o consumo dos países centrais está se realizando tendo como contrapartida os danos ambientais para os países periféricos. Os insumos essenciais do metabolismo dos países importadores podem, de fato, causar danos à ecologia e à sociedade dos países exportadores. Os importadores se beneficiam por consumir produtos de baixos preços, cujos impactos se realizam em outras regiões, embora alguns deles acabem revertendo em termos globais, que afetam o planeta como um todo, como as mudanças climáticas. Produtos importados pela Europa ou pelo Japão podem representar altos níveis de poluição, degradação ambiental e condições de trabalho precárias para os países de onde foram extraídos. Os conflitos no momento de extração dos materiais e da produção da energia utilizada estão presentes em quase todas as regiões do mundo, concentrando-se cada vez mais nos países exportadores de commodities. Eles podem estar associados à ocupação de terras e à poluição causada por diversas atividades, como mineradoras, siderúrgicas e petroleiras, ou ainda os conflitos relacionados à extração de material de construção. Todas essas atividades marcam fortemente o atual modelo de desenvolvimento e os conflitos existentes no Brasil. Outra fonte importante de conflitos, também conhecida como biopirataria, encontra-se na apropriação de recursos genéticos, silvestres ou agrícolas, sem um pagamento adequado ou reconhecimento da posse de camponeses ou populações indígenas sobre eles, incluindo o caso extremo do projeto Genoma Humano.
No Brasil, a expansão do agronegócio e da soja tem tido particular importância na geração de conflitos no campo e na degradação do Cerrado e da Amazônia. De forma similar, encontram-se as plantações que não são florestas, pois funcionam como monoculturas de árvores como os eucaliptos, pinheiros e acácias, cultivadas para a produção de madeira, polpa de papel ou celulose, cuja produção é sistematicamente exportada. Conflitos relacionados à água têm produzido importantes movimentos em vários países, como aqueles em oposição à construção de grandes barragens para a geração de eletricidade ou para fins de irrigação, ou ainda a transposição de rios, atual caso do São Francisco, e os conflitos ligados à poluição de lençóis freáticos. Os conflitos relacionados ao transporte são crescentes devido ao uso cada vez maior de materiais na economia, que precisam ser movidos entre os lugares de extração, produção e consumo. Durante o século XX, os indicadores relacionados ao transporte, como a quantidade em toneladas transportadas pelo número de quilômetros de vias, apresentaram um crescimento mais acentuado do que o PIB e do que a saída de material e de energia da economia. Os conflitos relacionados ao transporte são agravados por eventos como derramamentos de petróleo, seja de petroleiros, seja de oleodutos, ou ainda devidos à construção de novas rodovias, portos, aeroportos, hidrovias, voltados ao escoamento crescente de produtos agrícolas, minerais e industrializados. Os conflitos relacionados ao descarte de rejeitos e à poluição referem-se às saídas ou descartes do metabolismo social, com efeitos em níveis mais locais, regionais ou mesmo globais. Outro tipo de conflito difundido em todo o mundo está relacionado aos aterros sanitários, a incineração de lixo e a exportação de lixo, comum elétrico-eletrônico, o e-waste, ou tóxico, para os países pobres. Um último tipo de conflito ainda relacionado às saídas do metabolismo social refere-se à segurança de consumidores e cidadãos em torno do risco potencial das novas tecnologias e investimentos produtivos. Diversas disputas, tanto em países ricos como em países pobres, ocorrem em torno de tecnologias como a energia nuclear, os organismos geneticamente modificados, os agrotóxicos e doenças emergentes como a encefalopatia bovina espongiforme, a doença da vaca louca. As desigualdades no comércio internacional vêm sendo objeto de ações e políticas não somente de ambientalistas e movimentos sociais, mas também de governos, empresas transnacionais e mesmo locais. Por parte de ambientalistas e movimentos sociais, podemos destacar os movimentos pela justiça ambiental e contra o racismo ambiental. As discussões sobre a dívida social e ecológica dos países ricos em relação aos países pobres, fornecedores de matérias-primas. Também encontramos a distinção feita entre os invasores ecológicos e os povos dos ecossistemas, que buscam demarcar o contraste entre os povos que vivem dos seus próprios recursos e os que vivem dos de outros territórios e de outros povos. Em termos empresariais, as discussões sobre responsabilidade corporativa, social e ambiental têm produzido diferentes formas de negociação entre empresas, grupos ambientalistas e populações afetadas pelos negócios. Processos de desenvolvimento marcados por desigualdades econômicas e sociais encontram-se por trás de diversos problemas de saúde pública de um país ou região, afetando territórios e grupos populacionais específicos, determinando ou condicionando a forma como tais pessoas adoecem e morrem. Entretanto, para que a saúde coletiva possa melhor conhecer esses processos e as alternativas de intervenção para a promoção, é necessário um trabalho colaborativo com os campos de conhecimento que abordam a questão ambiental a partir dos processos econômicos e sociais de desenvolvimento, como vem fazendo a economia ecológica e a ecologia política. Um dos desafios envolve a integração de indicadores de saúde ambiental com outros de natureza socioambiental, produzidos pelas atuais metodologias que contabilizam os fluxos de materiais e energia com os fluxos econômicos. Essa tarefa permitirá uma visão, ao mesmo tempo, mais precisa e abrangente sobre as atuais e futuras consequências das opções de desenvolvimento econômico para diferentes territórios e populações. Por exemplo, a atual expansão do agronegócio no Cerrado, ou de atividades dos ciclos da produção do aço e do alumínio na Amazônia Legal, é vista por muitos governantes, economistas e cientistas como inevitável e geradora de progresso e riqueza.
Entretanto, essas atividades podem atuar como fonte de pressão que prejudica a saúde dos ecossistemas e de vários grupos populacionais afetados, inclusive de gerações futuras. A instabilidade desses investimentos diante de um mercado global de commodities, a concentração de renda e a transferência líquida de recursos naturais subsidiados para os países importadores, quando explicitados e contabilizados, podem revelar que cenários alternativos de preservação de ecossistemas e atividades socioeconômicas são mais sustentáveis no médio e longo prazos. Muitos dos problemas de saúde das populações são também expressões dos conflitos ecológicos, sendo que os conflitos relacionados ao uso do meio ambiente podem ser expressos valorativamente de diferentes maneiras. Por exemplo, alguns atores alegam que a destruição de um manguezal ou a poluição de um rio é, no fim das contas, somente uma externalidade, que pode ser bonificada e compensada pelo seu valor econômico estabelecido em algum mercado fictício. Outros atores podem se recusar a usar essa linguagem monetarista e enfatizar a vida cotidiana e os direitos de povos locais, ou o caráter sagrado da natureza, ou recorrer a valores ecológicos e paisagísticos, ou ainda chamar a atenção para o fato de que todos os seres humanos têm direito à dignidade, no contexto de movimentos que lutam contra a discriminação étnica e o racismo ambiental. Quem tem o poder para simplificar a complexidade da questão impondo uma única forma de expressar valores? A saúde pública fornece indicadores relacionados à vida das populações que evitam o reducionismo ilusório de progresso econômico. Sua interação com a economia ecológica e a ecologia política na análise dos fluxos e conflitos de distribuição ecológica poderá contribuir na construção de uma sociedade justa e democrática, aberta ao pluralismo de valores, cujos processos de desenvolvimento sejam simultaneamente sustentáveis do ponto de vista ambiental, social, cultural e político.